Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Olá, boa noite. O Procurador-Geral da República pretende retirar a imunidade da JBS e o ministro do Supremo, Luiz Fux, defende que os irmãos Batista sejam presos. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Em delação premiada, Antônio Palocci afirma que o PT e o ex-presidente Lula participaram do esquema de corrupção da Odebrecht. Empresário confirma que emprestou a Gedel Vieira Lima um apartamento onde foram apreendidos 51 milhões de reais. Mercado informal cresce e rivaliza em números com os empregos de carteira assinada. A gente sabe que carteira assinada é muito melhor que o trabalhador. Banco Central corta 1 ponto percentual da taxa de juros, que cai para 8,25% ao ano. Furacão com ventos a 300 km por hora provoca mortes e destruição no Caribe. Câmara do Rio de Janeiro estuda proposta para reduzir o IPTU para residências que sofrerem assaltos. Papa Francisco inicia viagem à Colômbia em apoio aos acordos de paz com a guerrilha. E a dupla da bancada é formada pelo filósofo Mário Sérgio Cortella e pelo historiador Marco Antônio Vila, os dois de cinza hoje, uniforme da cultura. E hoje, quarta-feira, é dia de Jornal da Cultura com plateia. Vamos mostrar esse nosso pequeno público formado por telespectadores que enviaram e-mail para o endereço plateiajc@tvcultura.com.br. Se você ou seu grupo de amigos do trabalho ou da escola quiserem participar da plateia, é só mandar um e-mail que a nossa produção entrará em contato. No último bloco da edição de hoje, nós já vamos conversar com a plateia. E depois das 10h15, ficaremos mais meia hora nos canais digitais da TV Cultura, no YouTube e Facebook. E você em casa também pode mandar perguntas aos nossos comentaristas na hashtag do Jornal da Cultura. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, defendeu a prisão de Joesley Batista e executivos da JBS. Mas Fux e outros 2 colegas de corte são contrários à anulação das provas trazidas pelas delações do grupo. A delação dos empresários da JBS foi destaque no Supremo Tribunal Federal. Em sessão no plenário da Corte, o ministro Celso de Mello pediu transparência na investigação dos áudios do grupo. Se não forem cabalmente esclarecidos, culminarão por injustamente expor esta Corte e os magistrados que a integram. O ministro Luiz Fux foi mais crítico e defendeu a prisão dos delatores. Esses participantes dessa cadeia criminosa, que confessaram diversas corrupções, que eles passassem do exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda. Em entrevista, o ministro afirmou que os delatores atentaram contra a justiça. Os colaboradores da JBS, eles não se contentaram apenas em ludibriar o Ministério Público. Eles também atentaram contra a dignidade do Supremo Tribunal Federal, mostraram quão arrogantes eles são, digamos assim, porque gozaram de benesses absolutamente indevidas. Mesmo com as delações sob investigação, os ministros Luiz Fux, Celso de Mello e Marco Aurélio são contrários à anulação das provas e indícios que elas trouxeram. Na sexta-feira, os executivos da JBS, Joesley Batista, Ricardo Saldi, Francisco Assis e o ex-procurador Marcelo Miller, citado nas novas gravações, devem prestar depoimento à Procuradoria-Geral da República. O procurador Rodrigo Janot pretende revogar a imunidade concedida aos empresários, que impede que eles sejam investigados. Segundo a PGR, eles descumpriram o acordo. Hoje, o presidente Michel Temer retornou a Brasília após uma semana fora, na China. A primeira reunião foi com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Segundo o ministro, Michel Temer afirmou estar certo sobre o suposto envolvimento do ex-procurador Marcelo Miller no acordo de delação da JBS. No Congresso, a base aliada usa os novos fatos para tentar desqualificar a denúncia por corrupção passiva feita pela PGR contra Michel Temer. E que bom que apareceram essas fitas que ele leu e se apavorou. Ele fez um baita estrago, como diz no Rio Grande do Sul. Ele precisa ir embora da PGR o quanto antes. É só espuma, porque a denúncia contra o presidente da República se baseia naquilo que ele disse e naquilo que ele fez, e não naquilo que alguém disse que ele disse ou fez. Portanto, são provas muito contundentes, com a voz do presidente da República.
Marco Antônio Villa, boa noite. Que reviravolta, hein, Villa? Era tudo que os políticos envolvidos em corrupção queriam, né? Mas não vai dar certo. Não? Porque eu acho que não a questão... enfraquece a PGR? Não. O Procurador-Geral da República, há anos eu chamava aquele de enganou. E ele o enganou. Ele foi um péssimo procurador. Ele é daquele grupo chamado Tuiuiu, que domina a PGR desde 2003. Ele, quando era candidato a primeira vez, ele foi almoçar com um criminoso, José Dirceu. Esse é o Janot. Eu nunca confiei nele. Falei diversas vezes aqui que ele era um enganou. Tantas denúncias do governo Lula e Dilma e ele nada fez. Portanto, uma coisa é o Janot. Outra coisa é a delação da JBS. São coisas distintas. Evidentemente que essas 4 horas de gravação são pavorosas. Eu fico pensando o seguinte, não por ordem de importância. Primeiro, ele não acerta uma frase em português, ele fala um dialeto, né? É o dialeto batistiano, né? Falado lá dentro da JBS, né? Ele não acerta uma expressão. Segundo, que é uma pessoa de um baixo nível moral, que é difícil encontrar uma pessoa tão baixa como ele, porque nessas gravações, além do envolvimento de políticos, tem coisas de um nível moral que é difícil encontrar. Terceiro, como é que uma pessoa dessa enriqueceu tanto e tão rapidamente? Uma pessoa com esses padrões éticos, morais e tal. Por outro lado, como uma pessoa dessa se relacionou com as altas esferas da República, conversando com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Quer dizer, a que ponto não é ele? Ele é um canalha, um sem vergonha, um sujeito abjeto. O problema não é ele ter chegado aonde chegou e a estrutura da República Brasileira conviver com um bandido como ele. Portanto, essas 4 horas, e não está esclarecido também porque essas 4 horas de gravação ficaram perdidas, tudo isso precisa esclarecer melhor. Mas é uma boa ocasião para anular o acordo em si, que dá essa imunidade, mas o que é importante, falado por alguns dos ministros do STF, as provas são aquelas, não é as provas. Sabe qual é a jogada que está por trás de muitos advogados? Muitos nos assistem, alguns não gostam de mim, eu sei, não tem nenhum problema. A jogada é igual a Castelo de Areia. Eles querem fazer a mesma traição ao povo brasileiro, os advogados, que são bilionários, pagos por corruptos, né? Eles querem agora, sob esse pretexto, anular as provas. Não. As provas estão aí. O que deve ser alterado, a imunidade é os irmãos Batista, né? E aí a gente discutir e tentar entender que república é essa, que uma pessoa desse gênero, né? Ele, Joesley, o irmão Wesley, que é o verdadeiro safadão, e os outros 5 diretores, né? E isso tem de ser anulado porque não é possível a gente conviver com essas pessoas, né? Mário Sérgio Cortella, boa noite. Olá. O Procurador-Geral não poderia ter sido um pouco mais cauteloso para evitar exatamente essa situação que nós estamos agora, né? Ele poderia, mas ele não foi, né? Portanto, claro, né? Era a possibilidade dele fazê-lo de um modo que fosse menos assodado. No entanto, quem tem que tomar uma providência numa circunstância como essa dos últimos meses, é provável que aquilo que agora nós estamos olhando como necessidade de uma cautela maior, naquele momento significava apenas tomar uma providência. Isto é, ser mais ágil na apuração das coisas. Claro que a história no futuro vai avaliar qual é o peso que terá cada um deles. Agora, concordo completamente com o Vilas em relação, quando o Vila diz que isso não vai alterar o rumo do processo. Afinal, né, sem resistir a um óbvio trocadilho, tem boi na linha. Né, e tem boi na linha. Essa história ela não está tão clara, mas ela não retira a gravidade, né, da patifaria que está envolvida dentro das denúncias todas. Haja visto, William, que algo que a gente não pode esquecer. Aquilo que foi dito nas gravações, se é um fato sendo apurado e é um fato, tanto faz o modo como foi estruturado. Chegou. Né? Você não pode culpar a janela pela paisagem. Por outro lado, né, como se diz dentro do interior, a gente beija a pedra por causa do santo. Não, você beija a pedra, tanto faz se foi gravação, se foi câmera. O que vale é o que está por trás. Nessa hora, ninguém em sã consciência deixa de respeitar um semáforo porque o poste que segura está podre. Né? Continua valendo o que está ali. Nessa hora, a documentação ela tem que ter validade. Agora, eu concordo, sim, que há necessidade de uma reversão do modo como essa delação foi colocada. Porque uma coisa é você desmoralizar a um tipo de delação que poderia, em algum momento, comprometer as próximas, que eles pensariam, o próximo delator o quê? Depois eles anulam, voltam para trás. Mas não é o caso, porque no acordo de delação há vários princípios que foram rompidos com essa lógica. Mas, como Vila, também estou curioso, né, como é que veio, como é que grava, e começa a falar de outras coisas, de repente, como a gente diz no interior, não orna.
né? Não orna, tem coisa que não está encaixando. E nessa hora, volto aquele meu antigo emoticon em situação desse tipo, que é assim, epa. Epa, vamos lá, vamos registrar a participação dos nossos telespectadores aqui que nos acompanham pelo Twitter. O Abel Salgueiro, professores, como avaliar a guerra midiática entre os malvados favoritos ou os corruptos de estimação? Marcos Paulo Miranda, a gente lê, escuta áudio aqui e ali e pergunta por que o Joesley ainda está solto? E Reinaldo Berto, torço para que muitos que afundam o país não comam castanhos no Natal. Por que o Joesley ainda não está solto? Aliás, está ainda preso. está solto, não está preso. O que o Fux está falando é para as galerias, né? Fux, antes ele arrumou o topete. Será que vai ser preso mesmo? Bem, primeiro eu não confio no Supremo Tribunal Federal, vamos por partes. Então, tudo aquilo é muita encenação tal. Então, eu não confio, e tenho, infelizmente, demonstrações históricas recentes mostrando que eu não confio naquilo. Então, o que eles estão falando é muito mais para as galerias. Agora, realmente, aí tem de ser uma solicitação, precisa ser provocada a prisão. Vamos ver esse novo depoimento, que diz que vai ter na PGR, ele tem de ser preso, né? Ele tem que ser um pedido do próprio PGR. Né? Porque ele está provavelmente destruindo provas, certamente que depois disso, coagindo testemunhas, portanto, ele tem de ser preso imediatamente. Vamos aguardar, mas é condição indispensável. Ele solto é uma desmoralização da justiça. Agora, não pode, de maneira alguma, a ideia de que o Joesley isso praticou, retirar uma ferramenta em discussão durante muito tempo do Brasil, que a gente tem que voltar sempre à conversa, que é a ideia de delação. Né? Isto é, o modo como isso entrou no nosso circuito, até na nossa cultura, que era difícil quando a gente pensava nisso. Por outro lado, ele produziu aí. O Vilas, historiador, sabe disso. Dificilmente o Vilas sabe. A história dá uma chance como essa que o Janot teve nesse momento, de poder reorientar uma rota, né? E no momento de saída dele, ainda reverter uma determinada forma de avaliação. Eu acho que há, sim, a possibilidade disso acontecer. A nossa estranheza não é só o pessoal da JBS que produziu algum tipo de patifaria está solto. Outros também estarem soltos. Porque tem vários. O que falta cair? Dinheiro da onde? Né? Falta aparecer onde o recurso? Está na mala, está no bolso, está na pizzaria. O que falta para alguém ser pego? Né? Qual é o crime? Né? Num lugar onde você vai retendo pessoas por conta até de coisinhas menores, né? Você imagina o que falta? Qual é a prova? Mostrar o dinheiro não é mais prova. Ser filmado carregando dinheiro não é prova. A documentação do corruptor dizendo quem foi roubando e foi roubado não é prova. Então, o que é prova? Essa é uma questão que a gente precisa enxergar logo para tirar o boi da linha. A lei é boa, né? A lei da delação premiada. Agora, algumas delações têm de ser discutidas. A do Sérgio Machado, que nós falamos várias vezes aqui, da Transpetro, não é possível. Ele fica em prisão domiciliar mais algum tempinho, pode receber cerca de 24 pessoas, uma das quais um padre. Pô, legal, né? Um padre. E ele... O próprio Gedel está em casa sem tornozeleira. Está em casa também, né? É que o padre vai dar ação de graça. Então tá aí. Ação de graça. E tem os filhos, né? E tem os filhos do Sérgio Machado, um deles, Sérgio Machado Neto. Eu li a delação dele, li a declaração de imposto de renda do filho, um dos filhos, e o filho declarou em 2014, total do rendimento tributável no Brasil, R$4.500. E tem 20 milhões de libras esterlinas na Inglaterra. Então, achei muito legal. A Receita Federal ela é muito cuidadosa. Parabéns. Em trechos retirados da conversa entre os executivos da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saldi falam do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, citam ministros do Supremo Tribunal Federal e desdenham da possibilidade de serem presos. O diálogo foi gravado no dia 17 de março. Na conversa estão Joesley Batista e seu principal assessor na JIF, o executivo Ricardo Saldi, que ficou conhecido ao entregar a mala de dinheiro a Rodrigo Rocha Loures. Eles assinariam um acordo de delação premiada um mês depois. Na gravação, eles mostram proximidade com o então procurador Marcelo Miller, que deixaria a Procuradoria-Geral da República para trabalhar no escritório que negociou o acordo de leniência da JIF. Por isso é que eu quero, nós dois, temos que estar 100% alinhados, nós dois e o Marcelo, entendeu? Mas nós dois temos que operar o Marcelo direitinho para chegar no Janot e pá, que nós temos, eu acho, é o que eu falei para Fernanda, é o que eu falei para nós nunca podemos ser o primeiro, nós temos que ser o último. Nós não podemos ser. Joesley fala sobre a delação que iria fazer. Eu duvido que esse Janot
não queira nossa delação. Mas eu duvido assim, eu aposto 100 para 1. Joesley dá a entender que não disse tudo o que sabia ao procurador Rodrigo Janot. Não dá para nós um dia chegar e contar 30 traquinagens nossas, 30, nós vamos contar 20, sei lá, traquinagens nossas, sem nós ter tomado um bombardeio, bom, 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 bom. Em outro trecho, eles discutem usar o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Ô, Ricardinho, eles vão dissolver o Supremo. E aí, semana que vem eu vou chamar o Zé e falar, Zé, não tem que organizar o Supremo, velho. A única chance de nós termos de sobreviver é isso. Você tem quem? A, B, C, D, F, tá. Como é cada um? O Zé vai entregar tudo. Ela vai falar de 2 só. Ricardo Saldi avalia que poderiam contar com até 5 ministros do Supremo. Ministro. Foi a mão dele. Inclusive, muitos conversados e outros não é só palavreado, não, escrito e tal. Só vocês contam o Lewandowski até hoje. Por fim, Joesley comenta que exigiu como garantia não ser preso. Ô, gente, é o seguinte, eu queria falar para vocês o seguinte, ó. Eu não vou ser preso, ninguém na empresa vai ser preso, não vai ter diretor nosso preso. Nós não vamos ter problema. É o seguinte, não tem nenhuma chance disso acontecer. Será mesmo? Em nota, a defesa de Joesley Batista e Ricardo Saldi disse que as referências feitas ao Procurador-Geral da República e aos ministros do Supremo Tribunal Federal não têm nenhuma conexão com a verdade e que os dois pedem a todos eles e ao Ministério Público as mais sinceras desculpas por este ato desrespeitoso e vergonhoso. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou que o áudio agride a dignidade da Corte e pediu pressa na investigação. A Procuradoria-Geral da República negou que Janot tenha encontrado Joesley Batista ou Marcelo Miller na condição de advogado da JF. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, não quis falar sobre os áudios. Esses batistas têm que pedir desculpa à sociedade, né? Olha, eu acho que a palavra desculpa ela é de uma leveza assim tão grande, como se tivesse pisado no meu pé na passagem. Desculpe, Cortella, foi sem querer. É uma coisa um pouco mais séria, né? Não só é objeto, inclusive, de possíveis outros processos em relação a eles, porque é claro, né, pessoas dentro do Supremo, né, que têm algum tipo de recusa a essa fala, precisam fazê-la. Tal como o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que, aliás, hoje sim, ele deu uma entrevista durante o dia que eu vi, né, no geral, em que ele dizia que se ele tivesse um poder como esse que eles declararam, como é que ele, que era advogado de defesa da Dilma, ia deixar que o Supremo seguisse, né, em vários momentos. Agora, que a ideia de pedir desculpa, a gente só ficou 4 horas falando de como é que a gente é invulnerável, que nada acontece com a gente, que a gente faz algo que eu vou dizer, a palavra é feia, mas a gente vomita em cima da dignidade da República e tudo bem, foi só uma vomitada, né? A gente não queria fazer. Ora, mais do que isso, eu de vez em quando nessas horas, você lembra, eu volto ao saudoso Tião Macalé. É assim, é nojento. Vila. E aqui foi selecionada algumas passagens mais amenas, educadas. Né? Que dá para apresentar na televisão, né, Vila? Na televisão, é verdade. Porque, Deus do céu, foi um circo dos horrores, tal. Às 4 horas, tem passagens assim, terríveis, tal. O linguajado baixo que ele usa, o assédio sexual a funcionárias da empresa, né? Falo em 2 cinquentonas que são casadas, mas eu vou pegá-las, ele diz. Né? Com a maior tranquilidade, e vai contando, diz que contratou prostitutas. Quando os trechos, Vila. E prostitutas. Não foram para a televisão exatamente. Não, eu estou só fazendo um resumo ameno, né? Ameno. É um negócio assim, quando você lê, você fala assim, mas esse sujeito falava com o presidente da República quando queria, com o ministro quando queria, com os poderosos da República quando queria. A irmã fez aniversário aqui na Rua Bela Sintra, veio à República comemorar com a irmã anos atrás. Este homem se transformou uma espécie de dono do Brasil. O terrível, volta a dizer, não é ele. Ele é um sujeito baixo, canalha, um bandido, um bandidinho qualquer que parece que está num botequim de beira de estrada, né? Falando aquelas coisas. O problema é nós temos uma estrutura no país que dá poder a esse cidadão. Essa é a questão central. Não é ele que está errado. Ele é isso.
problema é a República Brasileira conviver com corruptos, com canalhas como Joesley Batista. Ricardo dos Santos, pelo Twitter, muito estranho os áudios terem sido entregues à PGR pelos próprios delatores. O Demival Silva, mala e caixas de dinheiro, gravações com ameaças, contas em paraísos fiscais, são provas fortes e a justiça fica ouvindo os presos. Essa questão do áudio, só rapidamente aqui, Vila, só para as pessoas que estão em casa entender um pouco, o que se fala é que os áudios teriam sido... a própria Polícia Federal pegou os áudios e reviveu aqueles áudios apagados, não é isso? Isso. E aí, quando o Joesley Batista soube que tinha essa movimentação, ele correu para a PGR para entregar esses novos áudios para não perder exatamente a delação. A delação. É tudo muito estranho. Agora, a gente não sabe se é isso mesmo. Né? Eu acho que tudo, nada, como o próprio Cortella disse, nada como a história. Vamos dar tempo ao tempo, um tempo de curto prazo, né? Que nós logo veremos, porque essa história não está bem contada. E só terminou na madrugada de hoje a contagem dos mais de 50 milhões em reais e dólares encontrados num apartamento que seria ocupado por Gedel Vieira Lima, em Salvador. Essa foi a maior apreensão de dinheiro vivo feito na história da Polícia Federal. O empresário Silvio Silveira se apresentou hoje à Polícia Federal da Bahia, mas ele afirmou que o ex-ministro havia solicitado o imóvel para guardar documentos. Silveira disse à polícia que não sabia que o imóvel seria usado para esconder dinheiro. 11 funcionários de uma empresa de valores precisaram de 8 máquinas de contar as notas e mais de 14 horas para totalizar o montante. 51 milhões de reais, sendo mais de 42 milhões em moeda nacional e mais de 2 milhões e 600 mil dólares, que convertidos ultrapassam 8 milhões de reais. Não é novidade a polícia encontrar grandes somas em dinheiro vivo com políticos. No Maranhão, o dinheiro da saúde retirado na boca do caixa foi desviado para campanhas políticas em 2002. A ex-governadora do estado, Rosiana Sarney, o marido dela, Ricardo Murad, e outras 14 pessoas viraram réus por denúncias de desvio de verba. Na ocasião, Rosiana Sarney estava na corrida presidencial e liderava as pesquisas. Com o escândalo, sua aprovação despencou. O dinheiro pode surgir em lugares mais improváveis, como os 100 mil dólares guardados na cueca de José Adalberto Vieira, ex-assessor parlamentar do deputado petista José Guimarães. Preso no aeroporto de Congonhas em 2015, ele ainda carregava mais de 200 mil reais numa maleta. O volume de notas sempre chama a atenção, como a pilha de reais do escândalo dos Aloprados, quando o dinheiro fornecido por uma cervejaria e uma empreiteira foi usado para comprar um dossiê falso contra o senador José Serra em 2006, quando ele era candidato ao governo paulista. Já teve até chuva de dinheiro. Em 2015, o presidente da Hemobras, Rômulo Maciel Filho, preferiu jogar pacotes de reais pela janela para evitar um flagrante. Pelas leis brasileiras, simplesmente manter dinheiro em espécie em casa não constitui crime, mas é preciso declará-lo e comprovar a origem desse dinheiro. Valores muito altos são suspeitos e podem ser investigados. Por que o político tem que ter uma quantidade de dinheiro de milhões de reais? Não se justifica. Até pela segurança deles. Quando a transação é lícita, ela tem que ser feita no sistema financeiro. Esse consultor de investimentos diz que é comum pessoas com muito dinheiro manterem em casa alguma quantidade em espécie. Do ponto de vista do investimento, obviamente não é bom negócio ter dinheiro em casa e inclusive tem uma expressão que no mercado financeiro quer deixar dinheiro sobre a mesa, ou seja, você tem dinheiro na mesa, não está aplicado, não está rendendo, obviamente você está perdendo. Eu fico pensando aqui, Vila, a população movimenta R$2.000, hoje são R$2.000 e o Banco Central tem que ser noticiado, né, avisado. Se você for sacar, precisa avisar com um dia de antecedência, caso contrário, não Ou sabe. então é a explicação que estão dando aí que o Gedel não confia nos bancos, claro. E a família não confiava, ele guardava o dinheiro em casa. Claro. O caso do Gedel, eu fiquei olhando as malas e as caixas e dinheiro. Quer dizer, o apartamento primeiro cedido por um amigo. Disse que foi um negócio de fio de bigode, expressão do amigo, né? Que cedeu o apartamento. Precisa investigar quem é o amigo, porque ninguém está cedendo apartamento com tanta facilidade. Ele lá tinha 50 milhões, que é uma coisa assustadora, né? Assim, eu não imaginava, tanto que na semana passada, quando no final você terminou o jornal, disse que se ia piorar, disse que ia, o Brasil, não é pessimismo, piorou, né? Porque essa semana nós fomos pior que na semana passada, 51 milhões, eu nunca imaginava, uma das malas estava tão cheia assim, que eu acho que o Gedel, ao fechá-la, sentou na mala, e ele é gordinho, não tem problema, ele arrumou aquelas malas e tal. Aí, vendo tudo aquilo, eu associei com o Rodrigo Rocha Loures. Claro que a mala do Rodrigo Rocha Loures, comparado com o Gedel, é uma necessaire.
É uma necessaire, né? Não passa de uma necessaire. Uma pochete. 500 mil, né? E o Rodrigo Rocha Loures, quando devolveu 465 mil e ficou com 35, que era comissão. A pergunta do Gedel é a seguinte, várias. Uma, você acha que esse dinheiro todo era dele? Ele recebia parte, ficava com ele, parte ele distribuía. O Gedel é um Rodrigo Rocha Loures potencializado. Ele é da mesma quadrilha, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Não posso continuar muito porque vai ter problemas, mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer. É a mesma quadrilha, só que o Rodrigo Rocha Loures está aqui embaixo na hierarquia da quadrilha. O Gedel está mais em cima, mas não é o chefe. O chefe, todo mundo sabe quem é, desta quadrilha, são várias quadrilhas, né? Da quadrilha do PMDB a gente sabe quem é o chefe. Então, a questão toda é por que ele está solto? Voltamos à história. Ele continua soltinho, né? Ele tem mais dinheiro e outras propriedades, ele tem um monte de fazendas na Bahia, todo mundo sabe, né? Foram investigadas os outros locais que pertencem à família Vieira Lima, afinal seu irmão é líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Lúcio, né? A grande questão é o seguinte, um esquema de corrupção que você tem num apartamento, 51 milhões de reais, que essa foto correu o mundo, hein? Essa foto correu o mundo. Isso é inacreditável, é um esquema muito maior. Volto a dizer, Gedel é um Rodrigo Rocha Loures potencializado. Os dois fazem parte da mesma quadrilha, que tem o mesmo chefe, que ocupa um alto posto na República. Por aí vocês já entenderam, né? Cortella, o que impressiona a gente é que esse momento o Brasil está tentando passar, né? A Lava Jato, a presença da Lava Jato, todo mundo está esperando que o Brasil seja passado a limpo. E eles guardam dinheiro, não ligam, não esconderam dinheiro, o dinheiro estava na sala, etc. Assim, é a sensação da impunidade que ainda está presente? Que, sem dúvida, William. Eu acho que é a arrogância daquele ou daquela que acha que é inatingível. Por exemplo, nessa situação, há uma demonstração cabal, né, de insolência. É insolente. Alguém que guarda desse modo, empresta um apartamento, o Vila lembrou de um amigo, esse amigo tem 2 processos contra, de acusação de corrupção na Bahia, em relação a desvio esse de é um recursos. empreiteiro, amigo. Claro, já houve outras coisas nesse circuito e eu acho que há 2 grandes responsabilidades aí, William. A primeira, de modo indireto, a responsabilidade é do Plano Real. Porque, afinal de contas, se a nossa inflação tivesse como era até 94, 3.000% ao ano, só se o cara fosse doente, ele ia guardar uma quantia dessa que ia desvalorizar de um dia para outro. Então, se é para mesclar todas as coisas, o pai do Plano Real, né, tem que ser lembrado também, não como beneficiário, né, mas como autor de uma possibilidade como essa. Porque guardar dólar, né, durante muito tempo no Brasil, com declaração à Receita, até se entende. Né, mas não fazer aplicação, né, de uma quantia como essa é uma coisa curiosa. Eu acho que tem a ver muito, né, quando preso, né, o Gedel ficou com aquela figura, o cabelo mais curtinho, abaixado, um pouco adoentado, parte da população se condoeu com ele, parece que a justiça também, e ele ficou liberado, né, de ficar atrás das grades. Agora, qual é o próximo passo? Será que o feriado vai interromper um pouco, né, as nossas emoções? Como lembrou o Vila mesmo semana passada, vai piorar. Interrogado pelo juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Antônio Palocci envolveu o ex-presidente Lula em esquema de propinas na Petrobras e afirmou que o PT tinha um pacto com a Odebrecht. Foi o primeiro depoimento do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, ao juiz Sérgio Moro depois do acordo de delação premiada. Palocci disse que o ex-presidente Lula fez um acerto de contas com o empreiteiro Odebrecht no final do segundo mandato. Lula teria recebido 4 milhões de reais em dinheiro vivo e o PT ganharia uma conta também milionária. O acerto envolveria ainda o terreno para o Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento dele, em São Bernardo do Campo. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Neste processo, Palocci responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Condenado em outra ação da Lava Jato, o ex-ministro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Segundo o Ministério Público, a Odebrecht pagou mais de 12 milhões de reais pelo terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula. A obra não foi executada.
O imóvel ao lado do apartamento de Lula, em São Bernardo do Campo, custou R$500 mil. O contrato está em nome de Glaucus da Costa Marques, mas o verdadeiro dono seria o ex-presidente. Sobre isso, Palocci mencionou uma conversa com José Carlos Bunlai, em que ele comentou que Glaucus da Costa Marques, que é seu primo, teria negociado a compra da cobertura vizinha à de Lula. Ele está cuidando de imóveis para mim, ele está, nesse momento, acertando um imóvel do presidente, que é vizinho do apartamento do presidente em São Bernardo, então ele vai fazer a aquisição desse outro imóvel, depois a gente vê como faz com o Instituto. Então. Em julho, Lula foi condenado no processo sobre o triplex no Guarujá, em São Paulo, a 9 anos e 6 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente também foi denunciado pela Lava Jato no processo que envolve um sítio em Atibaia, no interior paulista. Ontem, a Procuradoria-Geral da República denunciou no Supremo os ex-presidente Lula e Dilma por organização criminosa. E hoje a Procuradoria enviou nova denúncia por obstrução da Justiça. A defesa do ex-presidente Lula disse que o depoimento de Palocci é contraditório com outras declarações e com as provas apresentadas, e que ele mudou seu depoimento em busca de delação. A Odebrecht afirmou que está colaborando com a justiça no Brasil e nos países em que atua e está comprometida a combater a corrupção em quaisquer de suas formas. O PT rechaçou as informações prestadas por Palocci e disse que chama a atenção que essas acusações sejam feitas na véspera de um novo depoimento de Lula em Curitiba. Não conseguimos contato com os outros citados. O que ocorreu com o Palocci que abriu o bico? Vamos lembrar duas coisas. A primeira é que o Eduardo Cunha nem começou a falar ainda. A reflexão da cadeia? Né? Isso é. Daquelas delações que estão no horizonte, algumas delas elas são terríveis, né? Para linkar. Dos 3 últimos dias de Pompeia, o Palocci é o primeiro, né, desses grandes abalos, porque é alguém que tem informação em várias direções, alguém que participou do governo de vários modos e também, né, teve sempre uma atividade muito próxima àqueles que hoje também estão sendo acusados. Por isso, acho que cada um nessa circunstância, a depender do nível de comprometimento que tem, né, com as ideias que defendeu, com a crença que carregava, ele vai seguir seu caminho próprio. Nós temos outros, né, que foram, por exemplo, parceiros ou companheiros do Palocci dentro do PT e que não falaram, embora esteja já há alguns anos aí, né, numa outra dimensão de residência, que não é dentro de casa diretamente. Por outro lado, acho que se a gente juntar a possibilidade de falas que Antônio Palocci é capaz de fazer, né, o nível de esclarecimento que terá que vir, ele vai ser muito mais caro, porque a primeira fala atinge, no meu entender, diretamente o presidente Lula, o ex-presidente. Mas há outras falas que ele poderá fazer ligadas ao sistema financeiro brasileiro. E há uma boataria em relação a isso de que há alguns comprometimentos que não são só em relação, por exemplo, à figura do ex-presidente ou da ex-presidente. É uma coisa um pouco mais dimensionada. Por isso, né, nessa hora, eu acho que nós estamos só no comecinho de um abalo sísmico que vai ser muito mais forte. O Vila, o grande temor é envolver todo mundo e se transformar a Lava Jato na mãos limpas, como foi na Itália, né? Dificilmente. Todo mundo envolvido. Não, mas dificilmente. Nós acho que ainda bem não terminaremos como a Itália. Primeiro, porque o encaminhamento dado. Primeiro, quem está na operação não pode fazer política e entrar na política. Lá aconteceu isso. Foi um grave erro, né? Mas eu acho que nós temos uma sociedade civil muito mais organizada do que tinha a Itália naquele momento. Inclusive porque agora o papel das redes sociais, inexistentes naquela época, nessas proporções, elas jogam um papel fundamental. Agora, a delação do Palocci, ela tem uma grande importância. Essa fala dele é muito importante. Ele é um quadro do partido, um quadro histórico. Foi prefeito de Ribeirão Preto 2 vezes, foi presidente estadual do PT. E importante, ele foi no primeiro governo Lula ministro da Fazenda e caiu por corrupção. Houve o episódio do jardineiro. Ele cometeu um crime naquela época, em qualquer país sério, acabaria a carreira política. Ele invadiu o sigilo bancário do Francelino, né? Porque ele tinha recebido 30 mil reais do pai e tal. A questão porque o jardineiro via que a casa que o Palocci ocupava, uma mansão, entrava mulheres e dinheiro. Era garotas de programa e dinheiro e denunciou. Isso foi um escândalo e ele quis desmoralizar o Francelino e tal. Mesmo assim, acabou saindo do ministério por essa acusação. No governo Dilma, ele caiu outra vez, mas de outro ministério, importantíssimo, Casa Civil, por denúncia também de corrupção. Portanto, ele tem uma vida pregressa que é pouco recomendável tal. Por outro lado, esse processo, ele é relativamente pequeno, né, frente à grandiosidade. Eu concordo com o Cortella. A questão central do Palocci, além do envolvimento da corrupção de Dilma e Lula, os dois são corruptos, os dois, sem
qualquer diferença, a questão do sistema financeiro, e isso é chave. Ele era o queridinho do sistema financeiro brasileiro, que nunca ganhou tanto dinheiro como durante o governo do PT. Ele vendeu medida provisória, ele avisava antes a mudança da taxa Selic, né, que é determinada pelo Banco Central. Ele é o homem-chave. E algumas pessoas, o William me falou o seguinte, olha, não é bom ele dizer tudo isso, que vai criar um terremoto no sistema financeiro. E daí? E eu com isso, eu e a torcida do Flamengo, não temos nada com isso, né? Quer dizer que nós vamos salvar os banqueiros para salvar a República? Não. Se for necessário, esses bancos que vão para a lata do lixo, se for o caso. Claro que a gente tem mecanismos hoje na estrutura de Estado que segura os bancos. Agora, ele vai colocar os banqueiros na roda. Aí a coisa vai ferver. Perfeito. O editor-chefe Ricardo Taíra já está mandando a gente correr, mas tem uma frase pra onde? Aqui. Correr, velocidade de fala. Correr para onde? Não tem saída, só se for para Marte, né? Vamos correr para o futuro, isso sim. É porque tem uma frase aqui que eu gostaria de só um comentário rápido, se possível, dos senhores. O Cláudio Nunes dizendo aqui, intervenção militar é a salvação do Brasil. E aí? Olha, eu acho que ditadura, no sentido, né, de governo fechado, não é salvação em lugar nenhum, de qualquer ideologia. E eu acho que os militares são muito mais inteligentes do que ganhar de novo um processo que, de maneira alguma, terá saudabilidade para a nação. Acho que essa é uma possibilidade. O país fervendo, alguns acham que mano militar, né, vai lá e aí impõe. Há limites. Os próprios militares têm muita noção de que esse tipo de aventura não pode ser feita. A Constituição é algo que é muito precioso para a gente descuidar dela. Mas abre a porta para as pessoas poderem pensar isso. Espero que os democratas, né, tenham outra visão em relação a esse tema. Né? Vila. Olha, eu conheço o general Vilas Boas, comandante do Exército, várias vezes, no comando do Exército, que agora não é mais ministério, lá em Brasília, debatendo política e tal. E pelo que eu senti em todas as vezes que eu tive, é um compromisso absoluto com respeito ao artigo 142 da Constituição. Ou seja, não há questão de participação do Exército como instituição na política nacional. Evidentemente que eu entendo o sentimento de muita gente, eu converso com muita gente diariamente, porque essas acusações, hoje mesmo, só a primeira passagem do Jornal da Cultura deixa qualquer um irritadíssimo e acha que a solução é um regime de força. Não, o regime de força não resolve essa questão. O que resolve é o cumprimento da lei e da Constituição. E lembrar que diz a Constituição, logo no seu início, todos são iguais perante a lei. Se nós cumprirmos a Constituição, esse país vai ser diferente. Essa é a questão central. E vigiarmos os poderes, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que, volto a dizer, eu não confio. A seguir, moradores discutem abatimento no IPTU em locais de assaltos e enchentes. E o mais potente furacão em 30 anos atinge o Caribe e provoca mortes e destruição. Voltamos em instantes. Assalto, roubo de carro, enchentes, cidadãos perguntam por que não teriam direito a descontos em impostos como forma de compensação. O Rio de Janeiro, vereadores analisam uma emenda que pode isentar o IPTU de quem foi vítima de violência. Entre as 102 emendas apresentadas pelos vereadores do Rio de Janeiro ao projeto do IPTU, chama a atenção a que sugere a isenção do imposto para moradores das áreas com alto índice de criminalidade que forem assaltados mais de 3 vezes no bairro em que mora. O que parece uma medida estranha tem precedentes. No estado de São Paulo, por exemplo, donos de carros roubados podem pedir de volta o dinheiro do IPVA. No ano de 2016, foram devolvidos mais de 20 milhões de reais aos motoristas. Aqui na capital paulista, a isenção do IPTU é uma reivindicação antiga de moradores e comerciantes que vivem e trabalham em regiões que há décadas são afetadas pelas enchentes. As placas alertam para o perigo. Nenhum piscinão construído no subsolo deste tradicional ponto de alagamento na Zona Oeste resolveu o problema. Dono desta pastelaria há 26 anos, Liberato já teve prejuízo com várias enchentes e não acha justo pagar mais de R$ 3.500 por ano de IPTU. Isenção do IPTU seria o mínimo que eles poderiam fazer, pois o valor que a gente perde com mercadoria, com maquinário, é muito maior do que esse valor que a gente paga. Eduardo concorda com a redução do imposto para ressarcir prejuízos causados pelos alagamentos. Mais de R$ 2.000 de uma loja de 37 metros quadrados. E aí se pega em uma chuva de verão, aí acaba com todos os equipamentos, o prejuízo é imensurável, né?
Para esta advogada tributarista, descontos em impostos têm que ser pontuais. Seriam situações muito específicas de desastres ambientais, de calamidade pública, que justificariam a redução da carga tributária sobre a propriedade. Na hipótese de redução de tributo, que seria esse caso de renúncia de receita, poderia haver uma compensação por meio de aumento de outros tributos. Então, também poderia ser uma situação de o Estado dar com uma mão e tirar com a outra. Pelo menos 2 pessoas morreram na chegada do Irma ao Caribe. O furacão não perdeu força e segue com ventos de quase 300 km por hora. É o mais poderoso já registrado no Oceano Atlântico nos últimos 30 anos. As ilhas de Antíqua e Barbuda, no Caribe, foram as primeiras a sentir o impacto do furacão. A tormenta chegou de madrugada com chuva forte e ventania. À tarde, foi a vez das Ilhas Virgens e Porto Rico serem atingidos. Os ventos destelham e derrubam imóveis. Pelo menos 2 mortes foram confirmadas pelas autoridades, entre elas a de um surfista de 16 anos. Ele teria caído de uma onda gigante ao desafiar a força do furacão e batido a cabeça nos corais em Barbados. O Irma segue no Caribe com ventos de 297 km por hora. Cerca de 10 países da região estão em alerta. Na rota do furacão estão República Dominicana, Haiti e Cuba. Depois do Caribe, a expectativa é que o Irma perca força e chegue ao território americano da Flórida no final de semana. Em todos os lugares, a ordem é procurar abrigos seguros, longe do furacão. Moradores estão estocando comida, água e gasolina. Madeiras estão sendo colocadas para proteger vitrines, casas e lojas. Um avião especializado da Agência Nacional Oceânica e Atmosférica voou acima da tempestade e registrou o olho do furacão. E esta é a imagem do Irma captada por satélite. Em instantes, o Banco Central corta 1 ponto percentual da taxa Selic. E o Papa Francisco desembarca na Colômbia para prestigiar os acordos de paz com a guerrilha. É o nosso próximo assunto. O Banco Central baixou hoje os juros básicos em 1 ponto percentual de 9,25% para 8,25% ao ano. Este é o 8º corte seguido na taxa Selic desde outubro do ano passado e o menor nível de juros desde julho de 2013. O Banco do Brasil, o Itaú Unibanco e o Santander já anunciaram que vão baixar as taxas de algumas de suas linhas de crédito. Desde o fim do ano passado, o governo vem pressionando para que os bancos façam a redução dos juros. O Papa Francisco chegou à Colômbia para uma visita de 5 dias. O objetivo é impulsionar o processo de paz entre o governo e o Exército de Libertação Nacional. O presidente Juan Manuel Santos recebeu o pontífice pessoalmente. Uma cerimônia de boas-vindas foi realizada no aeroporto de Bogotá. Logo depois, o Papa Francisco desfilou pelas ruas da capital e abençoou os fiéis. O Papa cumpriu a promessa de visitar a Colômbia depois que o país acabasse com as guerrilhas e conflitos armados. Na última segunda-feira, o governo assinou uma trégua de 100 dias com ELN, Exército de Libertação Nacional, a última guerrilha ativa no país. O pontífice quer impulsionar um acordo de paz definitivo com o grupo paramilitar, a exemplo do que foi assinado com as Farc no ano passado, que acabou com meio século de conflito armado, com um saldo de 220 mil mortos. As Farc viraram um partido político. Amanhã, o pontífice vai se reunir com autoridades políticas, religiosas e depois realizar uma missa no Parque Simão Bolívar. Na agenda, Francisco ainda vai receber a freira Maria Valentina, cantora de ré, que participou do clipe oficial da viagem, sob o lema Dê o Primeiro Passo. Colômbia te recebe com os braços abertos, a uma sola voz te decimos muito contentos, bendito seja Deus que em sua sabedoria. Cortella. Acho que o Papa Francisco se sente muito bem em país de língua espanhola, não só porque é o idioma dele
né, de nascimento, como ele tem também alguma habilidade de convivência em locais onde grupos, né, como a Farc, tiveram presença de um outro modo, como foi o caso dos montoneiros. Monteneiros ou montenaros? Montoneiros. Montoneiros, né, na Argentina ainda durante, né, os anos 1970. Por isso, acho que é necessário, sim. É uma chancela a um processo difícil, complexo, nem sempre tão nítido, mas que encanta, né, que ele possa acontecer agora desse modo. Por isso, eu acho que é uma bênção, né, sem que tenha só um sentido religioso, mas uma bênção de natureza até diplomática, de algo que é preciso, sim, na Colômbia. Vila? É isso, acho que todos nós esperamos, né, que dê certo. Afinal, mais de meio século de guerrilha, guerra civil, milhares de mortos, né? Vamos ver agora, as Farc se transformaram em partido político, mantiveram a sigla, inclusive, fizeram uma outra composição desse acrônimo, inventaram lá, o C virou cotidiano, uma coisa estranha, mas tudo bem. Vamos ver com o tal, o auto-intitulado Exército de Libertação Nacional, se chega a um acordo, e e a Colômbia, né? E a Colômbia, só lembrando que hoje é um país que está crescendo muito, está se modernizando, e se a paz realmente for construída como está sendo, a Colômbia vai disparar, hein? Ela tem todas as condições para um grande crescimento econômico. A seguir, vamos conversar com a nossa plateia sobre o mercado informal de trabalho. Vocês vão ver como os brasileiros estão se virando em época de desemprego. Aguarde só um instante. A partir de agora, o Jornal da Cultura terá a participação dos telespectadores que acompanham esta edição aqui no estúdio. Eles vão interagir com os nossos comentaristas sobre as reportagens deste bloco e depois das 10h15, o jornal continua por mais meia hora com transmissão pelo YouTube e Facebook. Aí vamos debater o tema da semana votado pelos internautas no Facebook, que é delação premiada. E hoje nós temos a presença dos telespectadores, né, que enviaram mensagens para vir aqui ao estúdio pelo e-mail plateiajc@tvcultura.com.br. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre delação premiada, mas vamos participar já desse bloco aqui no jornal, ao vivo pela televisão. O crescimento no número de trabalhadores no mercado informal ajudou a reduzir a taxa de desemprego. Além de ser ruim para quem trabalha sem a proteção da carteira assinada, o avanço da informalidade também afeta a economia do país. 60 encomendas por semana. Nem Isabela imaginou que seus bolos fariam tanto sucesso. Ainda assim, a renda é 30% menor da que ela tinha antes da crise. E a doceira agora tem mais uma preocupação: a informalidade. Isso, de fato, ainda me deixa preocupada, porque eu não tenho nenhum benefício. A gente sabe que carteira assinada é muito melhor para o trabalhador, a questão da segurança, aposentadoria, uma série de coisas. Mas como por enquanto eu não tenho outra alternativa, é o que eu venho fazendo. Isabela faz parte de um novo cenário do trabalho do país, formado por brasileiros que não encontram vagas formais e são obrigados a abrir mão da qualidade do emprego no mercado informal. Quem vive na informalidade são os trabalhadores sem carteira assinada, que atuam principalmente no comércio e na construção civil, e aqueles que trabalham por conta própria e não contribuem para a Previdência Social, como manicures, cabeleireiros, camelôs e ambulantes. Com o agravamento da crise, segundo estimativas do IBGE, o mercado informal já emprega quase tanto quanto o mercado composto pelos servidores públicos e por quem tem registro formal. Para este professor de economia, o aumento da informalidade não é bom para o país. Você vai encadeando uma série de problemas, o fato do desemprego e da informalidade, que atinge não só a pessoa individualmente, mas a economia. Por exemplo, quem também não tem carteira assinada não tem acesso a crédito, a financiamento em bancos, então não pode, precisa trocar televisão, geladeira, não pode fazer isso, são milhões de pessoas. Vili Cortella, agora não sou eu que faço a pergunta, é a plateia. Quem que vai fazer a pergunta? Você? João Costa, meu nome. Boa noite a todos. Gostaria de dirigir minha pergunta ao professor Vila. Então, lá vai. Essa notícia que a gente teve agora, do aumento do número de vagas na informalidade, eu gostaria de saber se é possível correlacionar com o processo que, a princípio, é existente de desindustrialização do país.
Essa é a minha pergunta. Eu ia responder isso, você já respondeu, sacanagem. Porque eu ia lembrar, é incrível o processo rápido de desindustrialização. Basta olhar a pauta de exportações, eu não tenho os números absolutamente exatos, mas aproximadamente, em certo momento, os manufaturados representaram 40% das exportações. Hoje estava em 19%, 18% e tal. E esse processo atingiu muito o estado de São Paulo, né? As zonas mais industriais, especialmente o estado de São Paulo. O ABC, por exemplo, que nós falamos tanto, era uma zona industrial. Minha família é de lá, eu vi que cresceu São Bernardo, Santo André, São Caetano, morei muitos anos em Santo André. Então, está correlacionado diretamente, que é um emprego de maior qualidade, o salário e tal. E o que a senhora disse na entrevista é perfeito. Quer dizer, os problemas que envolvem a questão do acesso ao SUS, a questão da Previdência, né? A questão do crédito que o Odilon destacou, né? Até créditos para as questões da esfera privada. Isso precisa ser resolvido. Isso é uma... Agora, se o país voltar a crescer, e tudo indica que, acho que a partir de 2018, apesar de toda a crise, a gente volta a crescer, aí você cria condições para que a informalidade não seja um ato meio de desespero de sobrevivência, mas precisa dar condições a esses que construíram uma nova vida na informalidade, condições de segurança também no aspecto, por exemplo, previdenciário e econômico em geral. Muito bem, mais uma pergunta. Boa noite, sou Givanildo. Vila, o empreendedorismo resolveria a solução de como eu trabalho autônomo, tiraria parte do desemprego aqui no Brasil? Olha, eu não entendo de economia. Comecei a fazer economia na PUC, enchi muita paciência de um senhor que é um santo, que era o vice-reitor comunitário, o padre João Edeno dos Reis Vale. Vivíssimo. Que tinha uma paciência comigo infernal, porque eu era do DCS, eu imagino que eu enchi a paciência. E da dona Nadira, a primeira reitora eleita lá, diretamente na PUC e tal. Eu conheço pouco, conheço colegas que trabalham nessa área de empreendedorismo e tal. É uma saída, né? Tem o Sebrae, tem uma série de instituições que foram criadas nas últimas décadas, né? Que são importantes. Mas eu sempre acho que na hora que o país voltar a crescer, em condições que nós temos condições de crescer 5%, 6%, 7% ao ano. A questão central nossa não é a questão econômica, é a questão política. Quando desatar o nó político, esse país dispara. Muito bem, o nosso boa noite. Obrigado, Vila e Cortella, mas vocês continuam aqui porque a gente vai fazer mais meia hora de jornal. Aliás, né? O Gedel devia investir o dinheiro em vez de guardar aí o país para movimentar a economia, né? O nosso boa noite de hoje fala do trabalho das 11 funcionárias da Caixa Econômica Federal que passaram 14 horas contando o dinheiro apreendido no apartamento que seria de Gedel em Salvador. Foi um trabalho intenso sob supervisão da Polícia Federal. Ao final, esta madrugada, todas estavam exaustas, mas com a certeza de que vão receber pelas horas extras. Estamos encerrando então essa edição, mas vamos continuar por mais meia hora com a plateia e com os nossos comentaristas nos canais digitais, no YouTube e no Facebook por mais meia hora. Então, uma ótima noite para você e continue com a gente pelos nossos canais digitais.